uma visão do alto. A gente vai pregar sempre sobre essa série, uma visão do alto. Agora, é a visão que a gente tem quando a gente entende que a gente está sentado nas regiões celestiais junto com Jesus. E a gente tem uma visão privilegiada dessa terra. Por quê? Porque a gente sai dos moldes desse mundo para viver nessa extraordinária visão de Jesus Cristo. Ah, então, pastor, você está querendo adaptar para poder encher a igreja? Não. Porque a visão de Jesus significa que os pés de Jesus são os nossos que estarão nessa terra. A visão será cristocêntrica. E para começar esse processo, eu estava pedindo a Jesus, dizendo assim, Jesus, eu preciso levantar esse povo. Eu preciso me levantar. Então, na verdade, deixa eu mudar, eu preciso que o Senhor me levante a levantar esse povo. A dar ânimo para um povo. Para que a gente não seja mais um sepulcro caiado, João, aqui nesse mundo. Belo por fora, e por dentro a gente esteja completamente podre, desmotivado. Então que Jesus traga essa palavra de vida, de esperança para todos nós. Porque a gente precisa também, né? E o tema da mensagem de hoje é o processo do poço e a glória do propósito. Quantos creem que tem uma glória no propósito que Deus tem para a sua vida? Que esse propósito vai terminar na glória. Gênesis, capítulo 37. Eu vou ler do versículo 17 a 28. Gênesis, embora seja o primeiro livro da Bíblia, mas vai lá para o final, no capítulo 37. E a gente vai ler um pedacinho dessa parte de José, do 17 ao 28. O processo do poço e a glória do propósito. Deus está sempre dando oportunidades para todos nós. Deus dá oportunidades a quem entra. A pessoa que sai perde a oportunidade. O coração duro perde a oportunidade. E aquele quebrantado sempre terá a oportunidade. Primeiro de se salvar, né, Rose? Se salvar é meio errado, né? Primeiro de receber a salvação e depois de ser santificado por Ele. Então que todo mundo aqui já esteja salvo e que a gente seja santificado para salvar outras vidas. Gênesis 37, 17 a 28 vai dizer assim. Amém? Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. José foi atrás dos irmãos que tinham saído. De longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Isso porque José teve 2 sonhos. E na interpretação dos sonhos, José governaria e os irmãos se sujeitariam a ele. E no outro sonho parecia que até o pai se sujeitaria a ele. E José contou esse sonho para as pessoas que não sabem a história. E ali, por isso os irmãos agora estavam querendo matá-lo. E aí vamos lá, continuar. Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas ou poços. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o da mão deles e disse, não lhe tiramos a vida. Rúben disse mais, não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram.
E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Pai, que seja sua palavra, Pai, que vem do alto, que vem desse alto que a gente quer enxergar, que vem dessa série que o Senhor nos colocou no coração, uma visão do alto, para que a gente possa estar no alto contigo nesse momento, recebendo a tua palavra ali, Pai, como face a face, sentado aos teus pés, ouvindo essa pregação. Que seja assim, para a glória de Deus. Amém. Eu quero aqui, com esse texto, primeiramente, confrontar a natureza humana, a natureza de Maurício, que só quer o controle. Eu pergunto, quantos de nós já tentamos ajudar a Deus, achando que estava demorando demais e que Ele estava fazendo do jeito errado? Quantos de nós tentamos ajudá-lo quando a gente pensou assim, peraí, cara, isso aqui está demorando demais. Eu não sei se eu estou entendendo aqui. Na verdade, a gente só está mostrando a nossa impaciência diante de uma, entre aspas, demora de Deus, e a gente tenta ajudar a Deus. Sabe, Deus me prometeu isso, Liane, mas melhor eu tentar ganhar dinheiro de outra forma, porque essa fonte está acabando. Ó, melhor eu aceitar esse jeitinho aqui. Por quê? Porque não dá. Porque amanhã é meu poço. Amanhã eu já estou quase no fundo do poço. Melhor eu apontar para meu cônjuge, para meu irmão, para aquele parente e dizer assim, olha, se você não vier hoje para Jesus, você vai para o inferno, cara. E a gente termina perdendo a pessoa mais ainda. Porque a gente tentou dar nosso jeito. Peraí, Deus não está vendo que eu quero minha família salva? Então eu vou ameaçá-los de morte para ver se eles se sacodem. Enfim, jeito não falta. Só muda a tática e só muda o deserto. Sabe qual é o conflito aqui? Muitas vezes nossa oração desesperada é, Senhor, me tira daqui. Enquanto a resposta amorosa de Deus é, filho, aprenda aqui. Agora vamos para José. José tinha literalmente, eu posso usar essa palavra, sonhos de grandeza. Ele sonhou com a grandeza ali dele. Mas antes de vestir a túnica de governador, ele teve que perder a túnica de favorito e descer ao poço. Eu não vou repetir muito, não. Então fiquem com os ouvidos afiados e que o Espírito Santo vá falando no seu coração. Você sabe o que é a túnica de favorito, gente? O pai de José deu uma túnica para ele. Significava, você é meu filho favorito. Você vai usar essa túnica aqui, ó. É a túnica do orgulho de José. Ela representava a identidade de José baseada na visão do pai dele e baseada na inveja dos irmãos dele. Mas agora, sem a túnica, José ia experimentar a nudez do poço. Eu sou bem explicativo, eu gosto de ensinar. A nudez do poço, que representa para todos nós, sabe o quê? O despojamento do ego. Deus quer tirar sua roupa. Deus quer arrancar seu ego. Deus quer arrancar a sua túnica de favorito. Ele precisa tirar a sua túnica do eu, para que no tempo certo ele te vista com a túnica da autoridade. A bênção de Deus, gente, às vezes começa com uma perda. Preste atenção aqui. Deus não está preocupado com o que você veste para os outros verem. Você sabia disso? Ele está interessado em quem você é quando não sobra mais nada. A gente está preocupado com o que Deus acha da gente através do que a gente veste, do que a gente tem, de uma vida de oração, de se eu estou pastor. Ele falou, não. Quando eu tirar tudo de você, quando você achar que não tem nada, aí sim, eu estou preocupado com o que você guarda no seu coração por mim. O que é que você tem por Deus quando não te sobra nada? Deus não abençoa a nossa capa, não.
Ele trata o nosso interior. Não adianta vestir capas para Deus. Não adianta vestir capa de evangélico. Não adianta vestir capa de um homem decente. Não adianta fingir alguma coisa por aí. Não adianta nada disso, gente. Por isso que ele olha para aquela mulher samaritana em João 4, e quando aquela mulher se despe para Jesus, quando aquela mulher diz, eu sou uma pecadora, esse marido que eu tenho nem é meu, eu deito com ele, mas ele nem é meu marido. Aí Jesus diz, agora sim você tirou a capa, agora você me adora em espírito e verdade. Por quê? Porque a túnica caiu. É lindo isso, né? Olhem para mim com atenção que eu vou bugar. Alguém não sabe o que é bugar? Vou mexer com o seu cérebro agora. O poço nunca foi o cemitério dos seus sonhos. O poço é o berçário do seu caráter. O poço é quando vai começar a formação do seu caráter aprovado por Deus. É o fim da autossuficiência, gente. Sabe o que é bom do poço? Acaba. Destrói a nossa autossuficiência. A gente olha para o lado, tá a parede. Olha para o outro, tá a parede. Olha para frente, tá a parede. Olha para trás, tá a parede. Olha para o solo, não tem nem água. Não adianta jeitinho. Para sair de lá, só se rendendo a Deus. No poço, José descobriu que seus sonhos não seriam realizados pelo seu jeitinho de filho preferido. Gente, a gente tem que pensar assim. Pensa que é com você não, é com você mesmo, velho, comigo. Quem a gente está tentando manipular para sair do poço? O que a gente está querendo manipular para dar nosso jeitinho e sair dessa situação? Mas eu ouvi uma palavra, eu creio naquilo que Deus proferiu para mim. E por que quando sai daqui, já acorda de manhã, a gente já tenta dar o nosso jeitinho para se livrar de uma situação que Deus quer que a gente aprenda com Ele e não tenha mais o que fazer para a gente crer que o que Ele está dizendo é verdade. Gente. Enquanto a gente agir de conta própria, Deus ficará de braços cruzados. Ou então Ele nos entregará, pior ainda, nas nossas próprias vontades. Gente. Qual dos dois a gente prefere? Que Deus fique de braços cruzados ou que Ele nos entregue a nossa própria vontade? Eu vou dizer aqui o que é o poço. Eu elenquei 3 fatos do poço. Poço é lugar do não tem jeito. O poço não tem escada. O poço não tem negociadores. O poço não tem nem amigos. Ah, não é possível que ninguém aqui não já passou por isso. Ou está passando por isso. É o lugar da impossibilidade humana. Se você está se sentindo impossibilitada de fazer alguma coisa, e eu estou em algumas áreas de minha vida, é porque você está no fundo do poço. Eu não vim aqui te dar uma mensagem de, pastor, peraí, como é que você veio aqui me dizer que eu estou no fundo do poço? Eu estou te dizendo que você está no fundo do poço, mas a história de José terminou como governador. Poço, segundo, é lugar educador. O poço é um silêncio educador. Deus permite que o chão fuja dos nossos pés, para que a gente aprenda que Ele é a única rocha que não se abala. Nossos pés podem se abalar, mas a rocha jamais abala. 3. Poço é paralisia do controle. Sabe o que é? Às vezes Deus nos deixa sem saída, para que a única alternativa nossa seja olhar para cima. Deus está chamando sua atenção o tempo inteiro, mas você continua olhando só para você, só para as suas vontades. Você continua olhando que aquele amigo pode te ajudar a sair dessa coisa. Você está olhando que aquele emprego pode te ajudar a sair dessa situação. E Deus está dizendo, ei, você não está entendendo o que eu quero contigo.
Eu quero te preparar para algo grande. Então eu vou te deixar sem saída nenhuma para ver se finalmente você olha para mim. Olhe para os montes. De onde vem o meu socorro? Não vem do monte não, cabeção. O seu socorro vem do Senhor, vem do alto. Pare de tentar ajudar a Deus, gente, com sua mente, com seus contatos ou com sua ansiedade. Você sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Quando terminar o seu jeitinho, eu começo a agir. Sabe qual é a engrenagem da tribulação? Está aqui em Romanos 5, 3 a 5. Olha que coisa linda que eu vou dizer para vocês. Essa é a visão do alto, gente. Essa é a visão do alto que eu estou falando para vocês. A engrenagem da tribulação. Romanos 5, 3 a 5. Depois você lê 1 e 2 em casa, porque é bom também. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações. Está dizendo para a gente se alegrar nas tribulações, Liane. Olha aqui. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, Isaac, mas eu quero explicar isso aqui. Porque as pessoas leem isso aqui e só pegam nisso. Ela pega assim, não, se está dizendo que é para a gente se gloriar, eu vou me gloriar cegamente, não adianta. Sem mudança de mente, você não entendeu nada. É melhor dizer, não entendi como isso aqui é possível. Então o pastor vai ensinar. Eu vou dizer algo que talvez vocês não saibam. De acordo com o texto, o que a esperança produz? A experiência. De acordo com esse texto, produz experiência, as tribulações, a perseverança, e a perseverança produz a experiência. Mas a experiência no grego, dokime, significa... Olha aqui o que é experiência. Experiência, não é você... Eu sou experiente aqui em fazer essa madeira, então... Não é isso, não. Olha o que significa experiência. É um caráter aprovado, ou metal testado pelo fogo. Ou seja, a tribulação forma o seu caráter testado no fogo. A tribulação forma em você um caráter aprovado por Deus. Ou seja, gente, isso aqui é lindo. Eu preciso dizer algo a vocês. José não saiu do poço apenas com história triste. Ele saiu do poço com um caráter aprovado. Vocês precisam pegar isso. O poço não mudou o plano de Deus. O poço mudou o coração de José. Sabe qual é o problema dessa frase que eu acabei de dizer real? É que com a igreja, com a gente, é diferente. É muito diferente, gente. O poço não mudou o plano de Deus. O poço mudou o coração de José. Nós queremos mudar os planos de Deus e manter o nosso coração. Na verdade, a gente não quer Deus. O que a gente quer é receber a bênção dele da nossa maneira e continuar com o nosso coração igualzinho. Quando a gente não faz isso, não dá certo. Mas o poço não é para isso. O poço é aprovar o seu caráter, porque Deus quer tratar o seu coração sem mudar os planos que Ele tem para você. E os planos de Deus são lindos e magníficos. A gente só precisa se deixar ser tratado por Ele dentro do poço. Não peça mais para sair do poço. Peça a Ele para te fortalecer, para você aguentar o processo. Porque no final, a vitória é garantida. Aleluia. O deserto não é um tempo perdido, é um tempo de produção. Vamos meditar um pouco aqui. Tribulação gera perseverança. O poço ensina a ficar de pé quando tudo está dizendo para você cair. A gente não pega isso como uma frase só, não. Porque quando a gente está miserável mesmo,
tudo vem de uma vez só. É telefonema, é conta. Aí o coqueiro se mete atrás do meu carro e bate no meu carro. É tudo ao mesmo tempo, filho. Tudo diz que a gente vai cair. Jô, vai dizer que não tem hora que você acorda e diz, desisto! Não aguento mais não! Não vou em frente, aqui no ministério já pensei várias vezes em largar. Véio. Não, é um poço. Aí quando você continua de pé, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Tribulação gerando perseverança. Ei, segura um pouquinho mais na perseverança, que a fase vai mudar. Ou você persevera, ou chora. Você está no poço. Ou você chora, ou persevera. Se chorar, não vai sair de lá. Se perseverar, vai mudar de fase. Aí a próxima fase, Isaac. A perseverança gera experiência, que eu já ensinei. A perseverança vai tratar para ser um caráter aprovado por Deus. José não foi forjado no palácio. Ele foi forjado na cisterna e depois na prisão. Ele não foi forjado lá quando ele era governador, gente. O caráter dele foi forjado desde que ele caiu no poço. E depois o poço dele virou dentro da casa de um homem. E depois da casa de um homem, o poço dele virou a prisão. Só mudou a estrutura, mas espiritualmente era tudo poço. E demorou, viu? Demorou. Sabe, eu vou dizer uma frase forte. O poço formou um caráter para sustentar o peso da coroa. Aguenta no poço, porque ele está formando em você um caráter para você poder sustentar onde Deus quer te colocar. Aleluia. Quer a bênção, gente? Eu quero. Deixe Deus preparar a sua cabeça para a coroa. Se Ele não preparar a sua cabeça, não tem coroa nela. Se você quer a coroa antes de Deus preparar a sua cabeça, faça um pacto com o lapeta. Esse sim, vai botar rapidinho a coroa do mundo na sua cabeça. E aí, finalmente, você pulou de fase de novo, porque você deixou seu caráter ser aprovado por Deus. Aí Deus te muda de fase, hein? A experiência leva à esperança. Uma esperança que não decepciona, pois não se baseia no que vemos, mas no amor de Deus derramado em nós. Jó, depois do poço, ele falou como? Eu tinha tudo, mas agora esse tudo virou nada. Estou falando a minha palavra. Jó falou que nem Paulo. Eu percebi que tudo que eu sei virou esterco. Toda a minha grana é esterco. Todos os meus bois é esterco. Ah, aquela bênção de família toda é tudo esterco. Perante o que agora eu tenho. Eu vi Deus, agora não mais de ouvir falar, mas agora eu tenho um caráter aprovado por Deus. Deus o tempo inteiro, Ele permitiu que Jó fosse tentado, já não estava sendo tentado. Deus, na verdade, estava querendo formar um caráter em Jó. Isso é lindo, cara. Ai, gente. Quem não suporta o processo do poço, não tem estrutura para o peso do palácio. Ou seja, quem não suporta o processo do poço, não tem estrutura para viver coisas grandes. É assim. A gente vê gente de Deus vivendo coisas grandes, pode apostar. Ele passou por um poço grande. É que a gente só quer a coroa. A gente não quer o processo. E no dia que eu pregar aqui e não trouxer Jesus, podem chamar a minha atenção. O José perfeito, gente, porque toda a história de José aponta para alguém. Cara, José foi vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por um dos seus principais apóstolos por 30 moedas de prata. O poço e a cruz. José foi jogado no poço para morrer, mas saiu de lá para dar vida ao Egito. Jesus foi jogado no poço da sepultura para morrer, para dar vida a todos nós que o recebemos como Senhor e Salvador.
Você hoje pode estar se sentindo no poço, mas creia, Jesus quer que você saia de lá para também dar vida a todos que estão à sua volta. Não saia do poço amargurado, saia com caráter transformado para transformar outras vidas. A diferença é vital, gente, porque José foi ao poço para ser tratado. Jesus foi à cruz para nos tratar. Ele suportou o maior deserto da história, para que no seu deserto hoje, você nunca mais possa dizer, estou sozinho. Jesus ficou sozinho, Lia. O Pai e o Espírito não estavam com ele por todas e todas as eternidades, isso nunca aconteceu. Façamos nós o homem, façamos nós esse mundo inteiro. Era Filho, Pai e Espírito Santo unido. Aí Jesus vai para aquela cruz, carrega todos os nossos pecados e dá um grito chorando, porque me abandonaste, porque pela primeira vez em toda a eternidade das eternidades, não me pergunte o que é isso que eu nem entendo. Era a primeira vez em toda a história, ou todas as histórias, que Jesus viveu um deserto total, sem Pai e sem Espírito Santo, para que todos nós possamos dizer no poço, eu tenho um amigo que nunca me abandonará. Cara, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. José estava num poço seco e sentia sede física e de justiça. Jesus, naquela cruz, clamou, tenho sede. Mas a diferença, José foi tirado do poço para não morrer. Jesus foi colocado no poço da morte, para que a gente nunca mais tenha sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para jorrar por toda a vida eterna. Jesus é a água viva que sustentou José em todas as fases e que está aqui hoje para sustentar a gente desde o poço até a hora dele voltar. Gente, olhe para cá de novo. Eu sei que vocês já estão olhando, mas só para chamar a atenção mesmo. Que eu vou falar algo extraordinário para a sua vida. O poço de José estava vazio de água para que ele aprendesse a depender da fonte. Já o túmulo de Jesus está vazio de morte para que nós nunca mais tenhamos sede nessa vida. Eu já vou para a conclusão. A conclusão dessa mensagem de hoje, dessa visão do alto, é: não desista, confie no processo. Praticamente, estava conversando com Liane antes daqui, que os processos de Deus, às vezes a gente não vai entender. Deus não quer a miséria, Deus não deseja a morte, Deus não deseja os ataques bombardeando países. Não, Deus não deseja os ataques aos Islã, Deus não deseja essas mortes, Deus não deseja nada disso. É claro que Deus não deseja, mas é o nosso livre-arbítrio, a gente está nesse mundo, mas Deus se importa. Deus quer vida, Deus quer que esses miseráveis se convertam a Ele. A palavra diz, e alguém, se eu tiver errado, pode me procurar depois e dizer, que Deus não se alegra quando um ímpio vai à cova. Quando um miserável que ataca os cristãos, ímpio, vai à cova, Deus não fica feliz, porque Ele quer que aquela pessoa venha para a luz de Jesus Cristo e mate a sua sede nele. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, Lia. Deus não se esqueceu de você, Márcio. Em toda aquela agonia que você sentiu, em toda aquela dor que você sentiu, de perda de pai, de perda de parente, Deus não se esquece de nós. Mas Ele quer nos tratar nesse poço que a gente está vivendo. O final da história de José não foi o poço, nem a prisão. Mas demorou anos, cara. De repente com você vai demorar dias.
A gente não sabe. Mas o final da história de José não foi o poço nem a prisão, foi a vitória. Vocês entendem? O governo foi a exaltação de um homem de Deus. O final da sua história, quando terminar a tribulação, que veio a experiência, que veio a esperança, e seu caráter está aprovado por Deus. Deus quer te colocar em lugares altos. Não para você ser glorificado, mas para a vida de Jesus ser glorificado em você. E os demais vejam o que Deus fez. E venham até Ele também. Várias vezes eu vejo homens de Deus e mulheres de Deus passando cada problema e eu falo assim, Senhor, me use para eu abençoar. Me use para eu abençoar. Mas a gente não entende os processos. A gente não entende. Mas a gente tem que saber que mesmo a gente não entendendo, Ele está formando um caráter em nós. Ele tirou José do poço. José não passou fome hora nenhuma. Ele entrou no poço. Foi o tempo dos irmãos comerem, venderem José. Ele já estava trabalhando na casa de Potifar, comendo do melhor e encarregado de tudo. Porque Deus honrou José, mesmo no deserto. Não faltará água, não faltará comida, porque aquele a quem Jesus abençoa forma em si uma fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna, sem parar, gente. Sabe qual é a promessa? Isso é difícil de ouvir, mas é massa. Deserto não é castigo. Deserto é currículo. No seu currículo lá, deserto, o cara vai dizer, pô, esse passou por isso, é esse que eu quero. Deserto não é castigo, deserto é currículo. Como eu falo, mostra teu portfólio. Eita, o cara vai chorar tanto que vai te exaltar. O que você está passando hoje é ferramenta que Deus usará para abençoar o amanhã de alguém. Eu tenho um convite para você hoje e para você que está ouvindo. Solte as rédeas. Pare de lutar contra aquilo que Deus quer te ensinar. Você se lembra daquela vez que você orou assim? Pai nosso que estás no céu. E aí você foi orando e diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ei, é por isso que Deus não está te tirando do deserto. Porque você quer a vontade dele. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele quer te ensinar. O que você está passando hoje, gente, é para te exaltar. Pare de lutar contra o que Deus quer te ensinar. Confie e descanse. Porque eu vou falar uma frase que todo mundo fala. O único caminho do poço é para riba. Não tem mais para onde correr. O único caminho de José, de Moisés. Moisés chegou. Quantos não sabiam que José já tinha ido no Egito? Ele já tinha saído do Egito. Quando ele saiu do Egito por outra terra, Deus falou assim, volte. Eu não sei, vou lá na Bíblia. Moisés sai, ele cumpriu, mas não cumpriu de acordo com o processo de Deus. Ele sai. Agora imagina, o pastor Moisés saiu já do Egito. Aí ele fala assim, vamos voltar todo mundo, porque Deus não quer por aqui. Pastor. Aí, ó, dá em cima do pastor. Imagina a cara do povo. Já saí, por que você quer voltar? Porque eu confio no processo. Ele chega na beira do mar, é montanha para um lado, montanha para o outro, exército inimigo atrás e mar na frente. Não tinha mais para onde andar. Estou no poço. Que é isso? Eu já te dei a ferramenta. Qual é a ferramenta? Confie em mim. Olhe para cima. Pronto, ele levantou o cajado e o mar se abriu. Às vezes a sua saída é um mar abrindo que você nem espera, mas Deus quer fazer o impossível em sua vida, às vezes para os outros de fora não te importunar mais, velho.
Porque quando vê uma glória desse nível, aí vou deixar você em paz. E eu vou para o final mesmo. Eu vou ler aqui uma passagem, quando termina a história de José. Olha que lindo, em Gênesis 50, 15 a 21. Só dá um golinho de água. Olha que lindo, para finalizar. Gênesis 50, 15 a 21 vai dizer assim. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram. Aí os caras ficaram com medo. É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Lembra que eu disse que agora José tinha um caráter aprovado por Deus. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José. Perdoe, por favor, a transgressão de seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhes fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Será que sou eu que sei os processos que Deus faz? Será que eu que sei por que eu caí no poço? Porque vocês me jogaram no poço? Por que eu fui parar naquela casa? Por que eu fui parar no palácio? Por que eu vou ser governador? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus tornou em bem. Não foi porque Deus quis o mal, mas Deus tornou em bem. Para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Eu não sei se vocês estão entendendo já. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José saiu do poço e toda a autoridade foi dada a José. E ele libertou não só os da família, como todo o povo de Deus. Agora o que fala Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus saiu desse poço chamado mundo. Jesus saiu desse poço chamado terra. Jesus saiu do poço da sepultura, onde mataram ele, e toda a autoridade foi dada a Jesus. E ele libertou todos nós que nos entregamos a ele. Se Jesus tem toda a autoridade, ele tem toda a autoridade, inclusive sobre o poço que você está vivendo hoje. Entregue sua vida de uma vez por todas ao Rei dos Reis. O governador do universo, gente, não se esqueceu do prisioneiro que ele prometeu levantar. Confie no processo. Vocês creem nessa palavra? Então aplaudo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.